Pensei que fosse ficar feliz. Não quer ficar com seus amigos? Não, eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. Cara, tem uma coisa em Clarencio que eu só fui perceber depois de mais velho. E quando eu percebi, me deu uma leve raiva de um personagem aí. Eu tô falando do Jeff e sua péssima amizade com Clarence e o Sumo ao longo do desenho. Quando a gente é criança, esse desenho parece só uma bagunça. Vários episódios aleatórios sobre coisas que acontecem na infância, ou até mesmo situações meio sem sentido. Só que não é só isso. Tem muita coisa nesse desenho que é real demais. Principalmente quando o assunto é a amizade. E eu não tô falando de amizade bonitinha dos desenhos não. Tô falando daquele tipo de amizade meio torta mesmo. Que você só entende quando já passou por ela. Bom, Clarence basicamente vive no meio de dois extremos, e ele nem se dá conta disso. De um lado você tem o Sumo, e do outro o Jeff. Sumo é aquele tipo de amigo que você nem dá muita moral no começo. Ele é estranho, meio largado, e às vezes fala umas coisas nada a ver. Parece o cara que ninguém leva muito a sério. Só que aí você começa a prestar atenção de verdade, e percebe que ele sempre tá ali do lado do Clarence. Tipo, pode reparar, independente do que acontece, o Sumo não abandona. Ele pode até zoar, falar umas verdades meio diretas, pode até agir de um jeito meio bruto, mas ele nunca vira as costas. Isso é uma coisa que o desenho mostra sem precisar esfregar na tua cara. E tem uma parada que eu acho muito injusta com o Sumo, que é o fato de muita gente achar que ele é burro, porque ele não é. O desenho só retratou ele de um jeito mais caipira, por assim dizer, vindo de uma família com menos condições financeiras. Em contraste ao Sumo, temos o Jeff, um personagem que aparenta ter mais condições financeiras do que os dois, e ao mesmo tempo parece ser muito mais mimado que eles. Jeff é aquele tipo de pessoa que no começo parece até ser gente boa. Ele é organizado, parece ser inteligente, sabe das coisas. É o tipo de amigo que qualquer adulto olha e fala, pô, esse aí vai longe. Só que quando você convive mais um pouco com o Jeff, começa a perceber que ele tem uma personalidade meio agressiva. Porque o Jeff não quer só fazer as coisas darem certo, ele quer que tudo seja do jeito dele. E se não for, acaba virando um problema. E isso começa a aparecer em tudo. Desde coisas pequenas, tipo um jogo ou uma brincadeira, até situações maiores. Enquanto o Clarence está se divertindo com qualquer coisa, e o Sumo tá lá vivendo o momento do jeito dele, Jeff tá preocupado em provar alguma coisa, provar que é melhor que todos. Ele precisa ser o melhor, precisa ser o mais inteligente e precisa sempre estar certo. E mais do que isso, ele precisa que os outros não estejam. Isso aparece claramente no episódio Jeff na Média, onde por uma atividade escolar, os professores determinaram que a turma seria separada em duas turmas. Uma que teria um tipo de ensino mais teórico, mais inteligente, entre muitas aspas, e outra que à primeira vista parece ser só de bagunceiros ou burros. Mas é só um tipo de ensino mais voltado a atividades práticas. E o Jeff, quando é mandado para a mesma turma que o Clarence e o Sumo, fica indignado porque quer ser melhor que eles, inclusive tentando subornar a professora só para conseguir ser superior que os amigos. E mano, isso vai desgastando a amizade de um jeito que, quando você dá conta, já é meio tarde. Porque a amizade não é sobre competição, mas com o Jeff sempre vira uma. E o pior é que quando nada acontece do jeito que ele quer, ele não sabe como lidar. Ele não leva numa boa, nem ri da situação, e raramente aprende com os próprios erros. A resposta dele é sempre se irritar e descontar nos outros. Ele é inseguro, precisa se sentir melhor porque ele não sabe lidar com a ideia de não ser o melhor. Isso faz ele agir de um jeito que na prática machuca quem tá perto. Enquanto o Sumo compartilha as conquistas ou até mesmo as derrotas, o Jeff vive se comparando com eles, sempre tentando tirar vantagem. E o mais bizarro é que o desenho não fala isso diretamente, mas mostra o tempo todo em pequenos gestos do Jeff. Tem outros momentos que deixam isso muito claro também. Tipo quando o Jeff e o Gilbin, que fazem aniversário no mesmo dia, fazem suas festas no mesmo lugar, o boliche. E lá, por conta de uma sequência de atitudes do Jeff, todos vão pra festa do Gilbin, que é muito mais animadora que a do Jeff. E o Jeff fica com inveja e inclusive briga com o Gilbin e com os outros amigos por pura inveja. E cara, existem muitas amizades assim na vida real. Eu acredito que todos, ou pelo menos a maioria, já teve uma dessas. E claro, no meio disso tudo temos o Clarencio, que sinceramente é uma pessoa boa demais. Ele não enxerga maldade, não enxerga competição, não enxerga segundas intenções, ele só quer viver. E às vezes acaba até levando desvantagem com relação ao Jeff, e ele nem percebe isso. Mas Clarence é o tipo de amigo que serve como uma cola na amizade deles. Ele não liga se ele é o melhor, o pior ou até mesmo o mais pobre do grupo. Desde que ele se divirta, tá tudo bem. E eu admiro isso, sinceramente. Para um desenho que mostra a simplicidade de viver aos olhos de uma criança, ver esse tipo de situação mais profunda me deixa realmente animado. Mas enfim, olhando os três nessa amizade e as diferenças de cada um, fica uma pergunta meio vaga. Se é você nessa situação,
e percebe que alguém só tá competindo com você, te diminuindo, ou só tá ali quando convém, você continua ali ou se afasta dela? Porque o desenho nos mostra os dois lados, mas não te obriga a escolher nenhum. E bom, talvez a maior mensagem de Clarence Otimista nem seja sobre amizade, mas sobre saber reconhecer quem realmente tá do teu lado. Porque no fim, não é o mais inteligente que é o melhor amigo, é o que fica do seu lado, não importa a situação que você se encontre. Eu me admiro que Clarence consegue trazer situações simples do dia a dia e ao mesmo tempo mostrar essas relações de maneira mais profunda. Sério, esse desenho me agrada muito, e vejo que muita gente não entende o que ele quis trazer. Ele se diferencia bastante de outros desenhos da Cartoon que só querem manter a criança vidrada na TV por 10 minutos, como é o caso de Jovens Titãs em Ação, que eu sinceramente não gosto. Clarence, além de trazer à tona um sentimento muito bom de infância, consegue ensinar lições de vida de maneira sutil. E isso me agrada muito, cara. E bom, se você tem um amigo como o Jeff, que sempre quer ser melhor que você, por favor se afaste dele. Ou pior, se você é esse tipo de pessoa, não se sinta orgulhoso disso e mude. Porque você pode até não perceber, mas todos vão se afastando de você aos poucos. E no fim você pode até ser o melhor, mas quem que vai estar do seu lado para compartilhar essa conquista? Bom, essa é só a minha opinião sobre esse desenho e sobre esse personagem que eu sinceramente não gosto. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e tchau!